tarde, meu nome é Cauê, estou concorrendo na chapa Escrevivências para a direção do Calma, no cargo de secretário-geral. Boa tarde, meu nome é Caroline e eu tô concorrendo ao cargo de coordenação geral. A nossa chapa, a Chapa Escrevivências, o nome, né, ele surge a partir de um conceito da Conceição Evaristo, justamente porque nós prezamos a vivência das pessoas, aquilo que as pessoas têm de conhecimento de mundo, têm de prática, né, de vivência, para construir o centro acadêmico, que era uma coisa que a gente vinha sentindo falta com a desmobilização que a gente vinha vendo no Calma, principalmente pós-pandemia, né? Foi isso, inclusive, que nos levou a agir com relação ao estatuto para chegar ao ponto hoje que a gente está, de estar nas primeiras eleições aí desde muito tempo. A gente foi convidado para responder algumas perguntas da história do Instagram e da Comissão Eleitoral, e a gente vai aqui estar respondendo elas hoje, tentando se aproximar do curso de letras mais ainda. Qual é a visão da chapa para o espaço físico do Calma, considerando tanto os alunos que já frequentam o centro, quanto aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecê-lo? Quais iniciativas a chapa pretende implementar para tornar o espaço mais acessível e acolhedor? Um ambiente de boa convivência, integração e lazer entre os estudantes. As iniciativas que a chapa pretende adotar, eu acho que primeiro é criar talvez um conjunto de regras para o espaço com a própria comunidade do centro acadêmico, né, entender o que pode e o que não pode fazer dentro daquele espaço, né, obviamente que respeitando os direitos humanos, né, mas o que pode e não pode ser feito, ter um calendário de limpezas, o qual, né, todo mundo saiba e possa participar dessa limpeza mais pesada, né, de jogar uma água, tirar os móveis de dentro, né, de participar mais ativamente desse cronograma de limpeza para conseguir ter uma manutenção do espaço e também essa limpeza muito maior, né? Ela causa esse pertencimento, né? Quando você começa a ativamente contribuir com a manutenção do espaço, esse pertencimento começa a ser gerado dentro da pessoa que está frequentando ali. Então a gente entende que, principalmente, a modificação das pessoas, né? Ou seja, a interação das pessoas com o lugar é o ponto primordial para você conseguir ter uma boa convivência e você criar boas relações dentro do espaço. É um espaço, obviamente, que vai ser um espaço extremamente posicionado sobre questões de racismo, sobre questões de misoginia, sobre questões de homofobia, sobre questões de transfobia, né? Acho que também isso é importante, né? Ter essa postura enquanto chapa para manter o espaço um espaço seguro, um espaço confortável, um espaço para com que pessoas dissidentes, principalmente, né? Que são as pessoas que mais necessitam desses espaços gratuitos, esses espaços de permanência na universidade, consigam frequentar e consigam se sentir à vontade nesse espaço. Então, enquanto medidas próprias, eu acho que é principalmente fazer um cronograma de limpeza, né? De maneira mais enxuta, né? No sentido de limpezas que vão acontecer uma vez ao mês ou uma vez a cada 2 meses, e também fazer um quadro de regras que vai definir, por exemplo, que não pode fumar, não pode beber, não pode fazer alguma coisa no sofá, não pode fazer barulho após algum horário, ou seja, estipular essas regras de convivência para o espaço, dado também as necessidades da comunidade que usa o espaço no dia de hoje, né? Além disso, outras coisas que a gente já falou um pouco, mas para reforçar agora, por exemplo, a questão da fachada, porque hoje a gente tem o centro acadêmico com uma fachada que está escrito copiadora acadêmica, e muitas pessoas, inclusive, até hoje chegam na bancada, no balcão lá do Calma, para perguntar se a gente faz xerox, se a gente tira cópia. Então, essa é uma coisa que a gente pretende mudar, e não só mudar, como fazer, transformar isso num evento dinâmico, transformar num dos eventos, das ocasiões da calourada, para que a gente consiga, ano após ano, integrar os calouros já com essa sensação de pertencimento, com essa coisa de olhar para a fachada do Calma e falar, caramba, foi a gente que fez, tem mão nossa nisso. Além disso, o próprio revivamento das reuniões. Então a gente, desde a reconstrução, né, desde a construção do estatuto, a reconstrução do estatuto, a gente vem promovendo mais reuniões no espaço físico, que também gera esse engajamento no sentido das pessoas irem, das pessoas conhecerem. Além disso, os próprios eventos que a gente vem falando aqui, eles funcionam nesse sentido de integrar os estudantes, de chamar os estudantes para compor o centro acadêmico, de fazer com que as pessoas vivam a universidade para além da sala de aula. O Cauê falou muito bem, importantíssima essa questão das dissidências. Eu, enquanto uma travesti, já tive muito problema com não ter espaços aqui dentro da universidade onde eu podia pertencer, eu podia me sentir confortável. Coisas que a gente já fez. Por exemplo, deixar o Calma aberto o dia todo, nos 2 períodos de aula, né? Para que tanto as pessoas da manhã quanto da noite possam acessar, possam estar naquele espaço. A gente também consegue aproveitar dinâmicas da universidade, como, por exemplo, vira e mexe tem um departamento que consegue, por motivos, né, obviamente, de ter mais acesso a recursos, comprar uma mesa nova, comprar um sofá novo, e aí eles doam o que eles usavam antes. Então a gente consegue fazer meio que essa reciclagem. A gente pretende, com certeza, estar pegando uma mesa maior pro Calma. Eu já tô, inclusive, atrás disso, pra gente ter uma mesa de
centro onde as pessoas possam sentar à vontade, fazer uma reunião, conversar, mas também estudar, né, escrever, etc, etc. Então, eu acho que vai mais nesse sentido, assim, de integrar o curso em todos os âmbitos. Então, é fazer as pessoas se sentirem pertencentes na hora de limpar, mas também fazer elas se sentirem pertencentes na hora de fazer uma crítica durante a reunião, na hora de fazer uma sugestão, na hora de ir lá para pintar o espaço. Outra coisa, na aprovação desse estatuto de agora, que é vigente, a gente definiu que a parede da entrada do Calma, do lado direito, é uma parede tombada. O que isso significa? Que ela não pode ser pintada, ela não pode ser alterada no sentido de remover o que está ali escrito. Mas as outras paredes não estão nesse mesmo tombamento. Então, uma coisa que a gente já veio conversando nas reuniões da chapa é de promover uma pintura nas outras paredes para que os estudantes possam ter mais oportunidade também de se manifestar, fazer uma arte, de deixar um recado, uma mensagem. Mas tudo isso, óbvio, a gente não tá... Nada disso é vertical. A gente tá construindo com os estudantes, como, por exemplo, as regras que o Cauê falou, como a própria pintura, isso é uma coisa a ser conversada. Qual parede a gente vai pintar? É legal pintar? Qual cor? Quais regras serão essas, né? Então, eu acho que vai tudo nesse sentido de uma construção horizontal, de a gente estar em contato com os estudantes, e tudo isso começa realmente de fazer eles estarem lá, porque sem eles estarem lá, a gente não consegue discutir nenhuma dessas questões. Poderiam detalhar as principais propostas da chapa? A gente, durante a formação da Chapa Escrevivências, a gente teve um pensamento de que nós não queríamos passar em sala ou fazer campanha nesse sentido de promessa. O que a gente queria é realmente mostrar, demonstrar, convidar os estudantes a integrar as coisas que a gente já tem ideia, que a gente já está fazendo em conversa, né, em diálogo com a comunidade estudantil. Então, das coisas que a gente pode falar que a gente já está fazendo ou que são propostas que estão sendo encaminhadas também, muitas delas vêm no sentido do revivamento do espaço, que a gente consiga dar outro significado para esse espaço que, como nós dissemos antes, estava muito imobilizado, estava muito esvaziado nos últimos anos, principalmente por conta de uma certa preferência do antigo grupo, né, que geria o centro acadêmico, com relação à habilitação do português e inglês, né, do curso do período noturno. Então, nesse sentido, as nossas propostas, elas vão, algumas num sentido muito básico, como, por exemplo, reviver a calourada, reviver a apresentação para os calouros, que a gente não tinha há alguns anos já, e que é um evento importante no sentido tanto de integrar o curso, quanto de mobilizar os estudantes para que eles mesmos continuem, né? Que os calouros possam dar continuidade a essas políticas. A gente pensou também em dar uma repaginada na fachada do Calma durante a calourada também, né? Enquanto um evento de calourada, para que os estudantes se sintam integrados e se sintam com a mão naquilo, né? Praticando aquilo. A gente também tá com algumas pautas, por exemplo, com relação a um dos professores do curso de letras, que é um professor problemático, que desde a década de 90 vem tendo denúncias acerca dele, com relação à prática antipedagógica, chegar atrasado, dar nota diferente para trabalho em dupla, e também com relação a práticas de assédio moral, de assédio com as meninas do curso. Eu acho que as propostas que elas são pra frente, que elas estão sendo construídas, elas vão mais nesse sentido das coisas que ainda não aconteceram. Mas também tem coisas que a gente já tá fazendo que o Cauê vai poder falar também. Acho que uma proposta, né, que a gente já aconteceu no curso de letras, que era o jogral. Esse ano ele ficou bastante enfraquecido por essas mudanças que o centro acadêmico vinha sofrendo, né, e no sentido de fazer essa reestruturação. Então, a volta do jogral, né, é principalmente uma volta da gente conseguir fazer o centro acadêmico servir para gerar ACCs e AECs, né, horas de complementares e horas de extensão. Então, também tentar vincular esses projetos de extensão junto ao centro acadêmico, né, fazer projetos no campus, integrar com outros cursos e buscar esses projetos. A gente está hoje fazendo a retomada do Sarau, né, junto com a DCU, o Grupo Transformação Radical, o qual eu e Carol fazemos parte. Então, com a volta do Sarau, a gente vem também fazendo esse planejamento de gerar ACs, AECs, né, fomentar esses projetos que vão atrelar não só o curso de letras, mas toda a comunidade acadêmica, entendendo, né, que essa desmobilização do centro acadêmico também se dá num isolamento entre o centro acadêmico e outros centros acadêmicos, né? Então, fazer essas políticas de integração dentro do próprio curso. Nós somos, né, um curso de 4 habilitações, um curso gigantesco, um curso que as habilitações de inglês, né, as habilitações que fazem o 5º ano de tradução vão até 5 anos, né? Ou seja, é um curso que a gente tem muitas demandas diferentes, né, desde o 1º ano até o 5º ano. Então, a gente procura integrar mesmo essas habilitações, entender quais são as necessidades das salas e dos anos e tentar corresponder isso com a dinâmica agora de um centro acadêmico vivo e presente para a própria comunidade. Considerando a situação dos blocos G34, I12 e E46, utilizados por docentes e discentes, qual é o posicionamento da chapa em relação à infraestrutura e à organização desses espaços?
No ano passado, entendendo que o G34, principalmente depois das chuvas do mês de outubro, se eu não me engano, ficou alagado, teve, né, várias problemáticas, afetou as portas dos banheiros, grande parte da estrutura do G34 estava muito ruim, assim. Então, à época, né, a gente já vinha fazendo esse acompanhamento do centro acadêmico, né, junto ao centro acadêmico, ainda assim disputando e fazendo essas modificações que precisaram ser estatutárias, mas a partir disso a gente conseguiu reivindicar um documento que chamou, à época, Dossiê do G34. A sala do, então, primeiro ano do português teve uma discussão no grupo, se eu não me engano, à época, e aí sobre o que fazer nesse sentido, e a nossa sala resolveu ali se mobilizar em algumas pessoas, e na época, eu e o Rian vimos aqui, fizemos todo um dossiê do bloco, criamos um formulário, espalhamos vários QR Codes pelo bloco todo no ano passado, e conseguimos fazer um mapeamento do que as pessoas achavam, quais eram as reivindicações, que as pessoas apontavam ali enquanto problemas na estrutura, principalmente do bloco. Então esse documento ele foi feito, a gente fez uma reunião com os departamentos, conseguimos encaminhar com os departamentos, porque os reparos no bloco, a nível de reparos que não são estruturais, como telhado, como janelas, como paredes, né, são todos feitos pela DSM, que é o Departamento de Serviços e Manutenção da Universidade, mas essas obras de cunho licitatório, elas são um pouco mais difíceis, né, então você tem que fazer toda uma licitação e aí são por processos do centro mesmo. Bom, estamos aqui então agora no G34, né, devido à chuva, e eu vou continuar. Então, a partir desse documento, né, do dossiê do usuário que foi feito no ano passado, quando nós ocupamos a reitoria também, agora no começo desse ano, e no final do ano passado, devido às quedas de energia elétrica, esse documento foi levado também ao gabinete do reitor, né, foi assinado ali que as melhorias propostas naquele documento seriam cumpridas. Grande parte delas, assim, acho que é uma falha, e já fazendo uma autocrítica aqui, a gente não ter esse mapeamento hoje, de fato, do tudo que foi feito ou não foi feito. A gente vê que houve uma melhora qualitativa pequena no bloco, ainda assim, né? A gente vê que os problemas persistem por aqui, principalmente os problemas de cargo, né? Superior, como teto, como desnível do chão, como acessibilidade, né? Então, entendendo tudo isso, hoje a gente propõe que o bloco a gente consiga, né, ter essa cadeia, né, a partir das salas de aula, que vão denunciar ali quais são as situações da sala de aula para o centro acadêmico. O centro acadêmico vai entrar em contato com os departamentos, solicitar, né, com os departamentos a reforma junto à DSM, e para as obras mais estruturais, como o telhado, né, eu acho que a gente tem que sim buscar essas licitações, porém, para a gente conseguir conquistar, né, essas reformas, também é necessária uma pressão política. Então, a gente entende que não é, infelizmente, somente, né, a gente passar um QR Code e as pessoas votarem ali no abaixo assinado. Isso não gera pressão política o suficiente para a gente conseguir conquistar essas melhorias reais, né, no bloco, essas melhorias estruturais. Então, o que a gente defende é que a gente sempre seja mobilizado em torno do bloco, principalmente no G34, porque os blocos também E46 e E12 não são dos nossos departamentos, né? Então, o que aconteceria seria uma dificuldade de acessar esses departamentos. Obviamente que a gente também pode fazer, né, essas análises e demonstrar ali quais são as situações das salas, né, que o curso de letras vai frequentar nesses blocos, mas a gente tem muito menos autonomia do que dentro do G34, que é o bloco efetivo do curso de letras. Sim, é muito importante lembrar que, como o Cauê falou, essa questão de organização, o que acontece? Devido ao fato de, por exemplo, a gente está aqui do lado de um bloco que está em construção desde 2011, a obra parada, que era para ser o bloco do departamento do curso de História, que é um dos cursos que divide o G34 com a gente. Então, é muito importante a gente lembrar que os estudantes de letras, eles estão tendo aula no I12, estão tendo aula no E46, justamente porque nós não temos todas as salas do bloco que foi feito para o curso de letras disponíveis. A gente precisa, e isso não é uma reclamação, que fique bem evidente, a gente divide o bloco com outros cursos que não tem nem bloco, né, para chamar de seu. Então, essa questão de organização vai muito nesse sentido. E aí, só para dar um panorama mais geral, a questão dos blocos, ela é muito amarrada por conta de uma coisa que a gente tem hoje nas universidades públicas, que é a LGU. A LGU, para dar uma explicação bem simplista mesmo, ela funciona mais ou menos como o arcabouço fiscal do governo federal. Ela é um teto de gastos, é um limite orçamentário que é imposto às universidades públicas do estado do Paraná pelo governo estadual, que limita, né, o orçamento, a verba que a gente pode investir em construção, uma vez que ela deixa basicamente 90% do gasto da universidade amarrado com os salários, e não porque os salários sejam altos, muito pelo contrário, e sim porque só sobra dinheiro para isso. É mais ou menos essa a estratégia, né? A gente tira todo o orçamento e faz o que sobrar ter que ser gasto com os funcionários no sentido de salário, né? Porque as pessoas precisam comer, precisam pagar suas contas, e a gente não deixa que a universidade tenha folga, tenha saldo para investir nas melhorias estruturais que a universidade precisa.
Como a chapa Escrevivências analisa a relação atual entre a coordenação do CALMA, os docentes e a coordenação do curso? Quais estratégias pretendem adotar para fortalecer essa relação e promover maior diálogo e colaboração? No momento, a gente tem uma boa relação, tanto com os professores que estão no cargo de coordenadoria, né, tanto dos departamentos quanto do curso em si, e com os docentes em geral também, a gente tem uma boa relação, tanto que, mesmo agora durante o período eleitoral, a coordenação do curso nos chamou para participar das reuniões de departamento, a gente tem tido um contato constante, não só, inclusive, com a coordenação do curso, como também com a coordenação do CCH, que atualmente é gerida, né, coordenada por uma professora do curso de letras, no sentido de a gente precisar, por exemplo, resolver as questões do professor inconveniente que a gente tem no nosso curso, da gente conseguir, por exemplo, entregar esses documentos com relação às salas de aula, os problemas estruturais, a gente conseguir que tenham professores que assinem os projetos para a gente conseguir disponibilizar as horas acadêmicas complementares, as horas de extensão que nós citamos nos casos anteriores. Então, assim, burocraticamente falando, a nossa relação com eles é estritamente o necessário, mas a nossa relação interpessoal, tanto com os docentes quanto com a maioria do curso, na verdade, é uma relação muito boa, uma relação próxima de amizade, a gente sempre está em contato, sempre está ouvindo as demandas, as queixas. Inclusive, esse movimento todo das eleições, ele foi uma consequência da gente estar ouvindo o curso, da gente estar ouvindo os estudantes, e não só ouvindo, como colocando isso em prática, levando para frente as demandas e se organizando da maneira necessária para que essas demandas sejam realmente efetivadas, enfim, dentro da universidade. Cursos de atividades complementares, a chapa pretende propor para o CALMA durante o mandato. Discorram sobre o incentivo à produção e divulgação cultural entre os alunos, considerando eventos, oficinas e parcerias. Vamos começar aqui de um escopo pessoal, para depois eu acho que um escopo, né, do todo enquanto universidade. No escopo pessoal, a gente já vem desenvolvendo um projeto, né, de extensão que está gerando essas horas extracurriculares, que são o Escrevivências Queer, foi realizado esse ano ainda com a professora doutora Neiva Jung. A gente espera, com o Calma, conseguir sempre estar propondo mais esses projetos, né, como a gente já havia dizendo, né, existe o retorno do Sarau, que é um evento muito importante aí, assim, a nível de universidade para o curso de letras. Existe sim o interesse da gente em propor, por exemplo, projetos dentro do curso que sejam um sarau, por exemplo, do próprio Calma, né? Não atrelado a esse sarau da própria DCU, mas o sarau próprio do Calma, entendendo também que o próprio estatuto que foi fomentado, né, depois da reconstrução, prevê comissões nômades, né? Ou então comissões permanentes. E essas comissões nômades, principalmente ou permanentes, podem agir também nessa questão do incentivo cultural, podem agir, né? Ou seja, a gente de fato abraçar as experiências e como os alunos querem propor esses projetos, quais são essas maneiras de integrar a sociedade do curso, né? Integrar com a sociedade externa e trazer essas demandas para a vida real. Na questão de orçamentária, hoje é muito ruim o acesso a verbas que você tem, tanto para você promover ACCs, né? Ou para você promover AECs, que são de extensão. No sentido de que praticamente o que é pago hoje somente é custos de viagem de algum professor ou alguém que vai vir palestrar. Muitas vezes nem isso, né? Ou seja, falta muito recurso para se fazer esses projetos, e por isso a gente entende que não existe necessariamente, né, uma coisa que dá para se fazer hoje de maneira massiva em postar muitos projetos, com esses projetos não estando diretamente integrados ao interesse da comunidade do curso de letras, que vai estar trabalhando muitas vezes de graça para conseguir gerar as ACs, mas para esse projeto também rolarem. Ou seja, hoje o incentivo, a forma de fazer esses projetos é muito complicada, né, decorrente, principalmente, eu acho que a questão da verba, a questão, por exemplo, que a gente não tem acesso a transporte, né? É muito difícil o curso de letras ter acesso aos ônibus da universidade, a gente fazer viagens, cafés, por exemplo, é uma coisa que a gente normalmente pede aos departamentos. Então acontece hoje essas problemáticas, mas a gente espera propor muitos projetos, principalmente em colaboração com o curso e principalmente entendendo que boa parte da chapa, pelo menos eu e o Cauã, que é o financeiro, somos artistas, então estamos diretamente ligados à arte aí. A gente espera também trazer bastante o assunto arte e cultura. Além disso, o que eu posso falar para vocês de algumas coisas, por exemplo, a gente teve uma reunião na semana passada para discutir a questão do PIBID de português, que atualmente está sem edital para isso, né? Sem esse projeto estar aprovado dentro do projeto do PIBID, que para quem não sabe, né, é o projeto de iniciação à docência com bolsa, é onde os estudantes vão para dar aula, né, nos colégios, para acompanhar, na verdade, as aulas e os professores. Além disso, uma coisa que eu não vou dar uma certeza aqui, porque a gerente do livro Leitura e Literatura da Secretaria de Cultura de Maringá, ela foi afastada do cargo dela depois da última
Flim. Mas, em conversa com ela durante a organização da Flim desse ano, eu consegui que o Calma tivesse um espaço na organização do evento, com possibilidade, inclusive, de escolher, de sugerir nomes, escritores, mediadores para a Flim do ano que vem. Isso me foi garantido por ela, mas como ela foi afastada, eu vou fazer questão de conferir isso, mas óbvio que dando peso de que a última gerente, né, ela tinha admitido a nossa participação enquanto centro acadêmico, enquanto estudantes do curso de letras, na organização da Flim, por exemplo, que é a Festa Literária Internacional de Maringá. A gente também pode falar para vocês do jogral, que não foi possível realizar nesse ano letivo por conta de uma sugestão da coordenação, uma vez que o jogral é um evento que dura a semana inteira. O professor Elcios, né, que é atualmente o coordenador do curso, ele nos sugeriu que fizéssemos no ano que vem. Então, no começo do ano letivo que vem, a gente já vai estar voltando com o jogral, que é uma semana inteira de apresentações de trabalhos científicos, de trabalhos literários. Além disso, uma das coisas que a gente estava conversando, propondo, incubando aqui, era a volta do jornal do curso de letras, que é o Gauch, né? No momento, a gente percebeu que o Centro Acadêmico de História, o CANAC, ele também tá com essa ideia de fazer um jornal. Então, a gente tá nesse momento vendo se o que pode ser mais proveitoso e mais estruturado para o curso de letras, se é realmente fazer o próprio jornal, voltar com o próprio jornal, pra gente ter uma circularidade dentro do curso, né? As informações cheguem e também para que os estudantes do curso possam contribuir com seus textos, com suas matérias, com suas notícias, ou se a gente faz ali uma parceria, uma collab com o curso de História, no sentido também daquilo que a gente vem falando nos outros blocos, de integrar o curso de letra com os outros cursos da universidade, com os outros centros acadêmicos, entendendo que a gente não tá aqui isolados e que juntos a gente consegue realmente levar as pautas para frente com uma maior solidez, né? Eu acho que vai bem por aí. A gente tem muito projeto, alguns no sentido de reviver, alguns no sentido de criar, mas que a gente tá entrando em todos os espaços, ocupando todos os espaços que nos são possíveis para que o curso de letras seja representado, e não só representado por nós, porque essa não é a nossa ideia, né, que a Carol ou o Cauê sejam as cabeças, mas que o próprio curso, diretamente, os estudantes mesmo, possam estar sugerindo, levando, construindo, criticando as ações, não só nossas, como em tudo que a gente participa dentro da universidade. Em suma, a gente quer fazer bastante coisa, e tudo que a gente se propõe a fazer, como a gente não pode oferecer remuneração, a gente vai oferecer horas complementares. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, inclusive movimentações políticas, sobre participar das reuniões do Calma, fazer movimentações dentro do próprio Calma, no sentido tanto institucional quanto artístico, ou seja, toda e qualquer atividade nossa, a gente vai tentar mobilizar horas extracurriculares para as pessoas, entendendo que essa é a única maneira de remunerar o trabalho dessas pessoas do curso de letras. Quais medidas a chapa pretende adotar para garantir transparência e boa gestão dos recursos do Calma, incluindo prestação de contas e acompanhamento financeiro nas atividades? Bom, eu acho que o que a gente pode começar falando é que no momento o Calma, né, o Centro Acadêmico de Letras, ele não tem um caixa, a gente não tem dinheiro em conta, a gente não tem nenhuma verba própria, né, do CA. A única coisa que a gente tem no momento é o acesso à verba institucional, que vem da Pró-Reitoria de Ensino, mas essa verba ela é intermediada pelo DCE, Diretório Central dos Estudantes, e no momento tem, aliás, no momento não, historicamente, nos últimos 3 anos, tem tido algumas políticas, algumas posições, algumas posturas bem estanques nesse sentido, de criar uma relação artificial de dependência, de só dar acesso à verba para algumas coisas muito específicas para os CAs que não são da base deles, enquanto para outros centros acadêmicos que são, né, de favoritismo da gestão do DCE, eles têm essa facilidade maior, esse acesso maior. Mas com relação às verbas do Calma, no momento a gente está um pouco burocraticamente travado, no sentido de que o Calma não tem um CNPJ. Essa é uma das primeiras coisas aí que a gente pretende fazer com a comissão financeira, porque lembrando, apesar de ter um cargo lá na diretoria, que é justamente a coordenação de finanças, a gente não pretende deixar isso na mão de uma pessoa só, essa responsabilidade, justamente porque entendemos que uma pessoa só não consegue dar conta das demandas, dessa questão de transparência, de prestação de contas, num curso que envolve mais de 500, 600 estudantes. O que a gente pretende fazer é criar uma comissão permanente de finanças, para que essa comissão, então, ela consiga dar vazão, ela consiga levar à frente a questão da criação do CNPJ, para que a gente consiga abrir uma conta do centro acadêmico, não depender da conta de uma pessoa física, porque a gente tem histórico dentro da universidade, no curso de letras, no curso de biologia, das pessoas que eram responsáveis pelo dinheiro simplesmente sumirem com o dinheiro, inclusive, né? Algumas até saírem do país, e a gente não quer que isso aconteça. Caso a gente perceba, porque isso obviamente é um processo, que esse processo de abrir o CNPJ é um processo que vai dar mais trabalho no sentido de levar mais tempo do que a gente considera, né? Do que a gente está prevendo, o que a gente pretende fazer é assinar um termo de responsabilidade, onde a pessoa que vai ter a conta onde o dinheiro do Calma vai ficar, ela se responsabilize juridicamente para todas as consequências que essa responsabilidade
responsabilidade com o dinheiro coletivo, porque isso é dinheiro público, acarretam. Então, as coisas vão mais nesse sentido. Então, como também a verba do centro acadêmico, né, hoje são R$ 2.100 em média, né, que os centros acadêmicos recebem. É uma verba estanque que vem diretamente do Diretório Central dos Estudantes. A gente hoje, enquanto frente também, Transformação Radical, pauta a criação de uma própria comissão financeira para o DCE, que seria um acesso transparente, ou seja, fazer uma comissão entre os centros acadêmicos, coletivos e entidades do campus para conseguir monitorar e também ter a transparência da própria verba do DCE. Ou seja, o que a gente propõe enquanto política, mesmo que uma centralidade na ação, né, porque também não pode várias pessoas ter acesso ou então conseguir movimentar essa conta, porque isso também causaria, né, uma coisa ruim no sentido de corrupção, né, é ruim muitas pessoas terem acesso a uma conta de dinheiro, porém, é interessante que muitas pessoas tenham acesso às informações para onde esteja indo esse dinheiro, como ele está sendo gasto, as quantias estão sendo gastas. Então, a gente entende sempre que coletivizar essa decisão do dinheiro, principalmente, né, e trazer isso enquanto uma capacidade do espaço e não como uma atribuição individual de algum indivíduo da chapa, isso vai ser a forma de conseguir viabilizar e também ser transparente no acesso à verba. E só para finalizar, eu acho que, assim, do que eu conheço de universidade, do tempo que eu estou estudando aqui na Universidade Estadual de Maringá, eu vejo que a principal fonte de receita própria dos centros acadêmicos é com relação à própria calourada, porque é a festa normalmente organizada pelo centro acadêmico, e nessa festa, tanto a venda de convites quanto a venda de bebidas para maiores de idade, claro, né? Ela vem como forma de arrecadar um pouco para, obviamente, ser investido no movimento estudantil, mas também essa questão, por exemplo, de venda de camiseta do curso, camiseta do centro acadêmico, que no nosso curso esse ano, por exemplo, não foi feito, né? Os calouros não têm, não tiveram, aliás. Essa questão de vender ali um chaveiro, adesivos, zines produzidos pelos próprios estudantes do curso, essas questões são o que fundamentam, né? São o que dão a receita própria de um centro acadêmico. Então, a gente vai tentar valorizar isso, mas óbvio que sempre com a responsabilidade de considerar, de ter em mente, ter a consciência de que eu estou vendendo uma camiseta do curso, esse dinheiro não é meu, não é da gestão Escrevivências, esse dinheiro é do movimento estudantil, isso é dinheiro público, que a gente tem que ter uma responsabilidade, inclusive, para passar para as próximas gestões, para passar para os próximos estudantes que vão gerir, que vão coordenar, que vão se organizar dentro do caos. A Comissão Eleitoral agradece a presença da chapa na entrevista e vamos finalizar com uma despedida da chapa Escrevivências. Bom, queria agradecer, né, a Comissão Eleitoral por proporcionar esse momento, por ter se empenhado, feito as perguntas. A quem participou pelo Instagram também, através das caixinhas, muito obrigada de verdade. A gente se vê pela universidade, no geral, né? E, além disso, deixar aqui o remember, né, pra vocês que no dia 3, 4 e 5, na semana que vem, a gente vai estar tendo as eleições, tendo a votação em si, através do NPD, né? O link vai ser disponibilizado, a gente vai passar em sala avisando também. Mas nesse sentido de que vão lá, votem, participem, por mais que seja uma chapa única, né? É importante ter essa legitimidade no sentido das pessoas entenderem, saberem que isso está acontecendo e terem consciência para elas poderem participar e integrar junto com a gente e que a gente consiga construir muito a partir daqui, né? É isso, pessoal. Um beijo, boa tarde, bom dia, boa noite e esperamos construir o Calma junto com vocês também.